1 João, capítulo 3, verso 8. Todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aí, João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por que The Great Preachão? Porque é mentiroso e pai da mentira. E aí vai linkando uma coisa com a outra. Revelation chapter 21, verse 27. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Isso aqui é na eternidade, aqui não vai entrar. Nunca, nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem qualquer que comete abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E quando você sai do capítulo 21, você vai ao Revelation chapter 22, verse 15. The Bible say, for we found our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. Pois fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e qualquer um que ama e pratica a mentira. Não vai subir para a eternidade. Por quê? Porque o pai do pecado, o pai da imundice, bota toda a porcaria que não louve e não glorifica o eterno, já foi lançado para a terra, já está julgado e condenado. E detalhe, ele não está nem aí para ninguém. Por quê? Porque ele já está julgado e condenado. E quanto mais pessoas ele puder seduzir, iludir, enganar e botar na cabeça da pessoa, plantar dentro do coração da pessoa, eu já estou salvo. Uma vez salvo, estou salvo para sempre. Cristo morreu por mim na cruz. Eu vivo no tempo da graça. Eu vivo debaixo da graça. Ai de mim se não fosse a graça. Então, eu já estou salvo. Aí sabe o que acontece? Aí vai numa mentirinha aqui, aí vai viciando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, o nada não. Ah, o nada não, o nada não, o nada não, o nada não. Quando pensa que não, bate um desânimo, já não vai mais congregar. Vai batendo uma coisa que não presta atrás da outra. Aí um pecadinho vai chamando outro pecadão. Sabe por quê? Porque perde o temor. Perde o temor. Por quê? Porque Satanás já colocou na mente dele e da mente, ele próprio mesmo, o próprio ser humano, já fez o quê? Já caiu para o coração. E quando cai no coração, lembra, quando cai no coração alguma coisa, só o eterno para ter misericórdia. Porque as misericórdias dele se renovam cada manhã, os montões de misericórdia dele. E ai de nós se não fossem os montões de misericórdia dele. Só que ele não obriga ninguém a ser fiel a ele. Ele não obriga. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. E aí, começa uma coisinha daqui, uma coisinha dali e vai se alastrando. Aí começa a falar mal de pastor, falar mal de irmão de igreja, odiar, vai começando a ira, vai não sei o quê, vai isso, vai aquilo outro. Se tiver filhos dentro de casa ainda, se for pais, os filhos ouvem os pais falando mal de pastor, mal de irmãos de igreja, mal não sei o quê, e os filhos mandam assim, ó, não sei, né, pai, se você já passou por isso, né, pai e mãe, né? Já levou assim um tapão bem grandão no pé da lata, assim, ó. Se a igreja não presta, o que tu tá fazendo lá? Porque não respeita mesmo, né? Se a igreja não presta, o que tu tá fazendo lá? Eu mesmo que não vou mais para esse lugar que não presta. E aí, quantos filhos não tem aí afastado de igreja pela culpa ser das próprias porcaria dentro de casa? Das próprias porcaria, porque um crente de vergonha na cara, um servo de Deus de vergonha na cara, jamais vai falar mal da sua igreja dentro de casa. Eu quero ver o The Great Preachão falar mal da igreja dele. Pelo contrário, eu faço a defender a minha igreja, o meu pai, a serva do eterno por aí afora, com unhas e dentes mesmo. Fale mal de mim, mas não fale mal da minha igreja, não fale mal da serva do Senhor, da Ellen Gold White, não fale mal do meu eterno, porque a igreja não peca, a igreja não comete falha. Agora, se você falar de pastores aí da Adventista que já foram umas porcaria por aí afora, que não tem esse mimimi não, meu irmão, é que o pau quebra pra todo mundo. Umas porcaria por aí afora que
na pilantragem, na vagabundagem, isso, aquilo, outro, e tal, isso, aquilo, outro. A igreja tem culpa de umas porqueiras dessa por aí afora? A igreja tem culpa se qualquer um se viver no escândalo por aí afora? Claro que não. Aí porque um pastor tá para lá, porque o irmão tá para lá, porque eu não sei o que tá para lá, aí eu vou chegar por onde eu passo, dentro da minha casa, se eu estiver conversando com um filho meu, ou com alguém, com um amigo, seja por onde for, olha que não sei o que, sabe o que que eu falo? Aprende aqui com o Degretião Prichão. Pode levantar a calúnia do Degretião Prichão, dizer que o Degretião Prichão tá falando mal de pastor por aí fora, mal de irmão da igreja por aí fora, que isso é coisa de Satanás, não é minha não. Sabe o que que eu falo? Vamos orar pelo nosso irmão. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é sagaz. Qualquer um pode cair, qualquer um pode dar um escorregão, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Agora ficar falando crucificar isso, aquilo, outro. E quem tem um convívio com o Degretião Prichão, eu bato mesmo nos peitos aqui, eu bato mesmo nos peitos assim, sabe? Não é pra querer ser melhor do que ninguém não, sabe o que é? É porque se verdadeiramente você ama Cristo, você ama o lugar onde você está congregando. Se você teve um encontro com o Evangelho eterno, mesmo tem um conhecimento que os nossos pais pecaram lá no deserto, que os nossos pais pecaram por aí afora, quantos não morreram perdidos? Eu vou falar mal da minha igreja, mal de pastor meu? E detalhe, se você está nessa prática de Satanás, crente porqueira, que é assim que eu falo mesmo, toma vergonha na tua cara e respeita o teu pastor, respeita os teus irmãos de igreja e seja um crente fiel ao nosso Pai, a tempo e fora de tempo. É os mesmos que batem na boca, que botam a mão na boca assim, bate nos peitos. Eu tô salvo, tô não sei o quê. Aí desce o rei na igreja, nem não sei o quê, nisso, aquilo, outro e tal. Umas porqueiras por aí afora. São os primeiros a dizer assim, uma vez salvo, tá salvo para sempre, salvo para sempre. Olha aqui, ó. Isso aqui é um recado que eu vou dar aqui, ó. Pra ateu, pra ateia, pra quem tá brincando de São João no meio do trigo, pra quem não tem vergonha na cara pra estar falando mal da igreja, isso, aquilo, outro, de pastor, de irmão de igreja. Toma vergonha na cara, quem tá nessa prática maligna. Eu vou dar um recado aqui pra todo mundo aqui, ó. Pra ateu, pra ateia, bota tudo num pacote só. Pra quem não quer aceitar Cristo, pra quem tá zombando de Cristo, pra quem tá zombando aí, brincando, tirando a onda com a cara dos outros, sendo um joião no meio do trigão. Olha aqui pra mim aqui, ó. Se você morrer na prática do ateísmo, você vai ser assado com Satanás e ponto final. E acabou, não tem historinha. Isso aqui não é te botar um terror, não. Sabe o que é? Isso aqui é um despertar. É um despertar para que você acorde, para que Satanás não te seduza mais. Porque é tudo que Satanás quer, que tem ateu no mundo, ateia, que todo mundo fica aí levando as coisas de Deus na brincadeira, na pilantragem, na pouca vergonha, não disse, me disse aquilo outro. Quer que eu diga uma coisa para vocês? A vocês que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, que estão zombando de Cristo por aí afora, que não é ateu, mas sabe que Cristo existe, está tirando onda com a cara de Cristo da graça, se você morrer desse jeito, você vai ser assado com Satanás e ponto final e acabou. E a você que está se enganando, sendo um joião no meio do trigão, indo para a igreja, falando mal de igreja, até você mesmo, que seus filhos saíram de igreja por causa de você, por causa da tua pouca vergonha, falta de vergonha na cara. Se você verdadeiramente não se arrepender dos teus maus caminhos, dos teus pecados, da tua porcariada, e chegar e pedir perdão para o Eterno, Pai, eu pequei diante do Senhor, eu pequei diante dos céus, eu pequei diante dos anjos, que é assim que nós temos que fazer. Pai, me perdoa que eu fui uma porcaria, eu agi como uma porcaria. Pai, me perdoa, Pai. Tem misericórdia, meus filhos estão longe da tua casa por minha culpa. Assume a culpa e para de deixar Satanás estar te seduzindo por aí afora. Eu digo uma coisa para você. Bem-aventurado é aquele que se arrepende na presença do Eterno com amor e temor. Não é para querer enganar o Criador, porque a porcaria, o pai do pecado, tentou, achando que ia enganar o Criador. Lembra
que o malandro demais se atrapalha. O malandro demais se atrapalha. Quando foi detectado a porcaria que ele tinha pecado contra o Eterno, ele não abriu a boca para falar para o Eterno. E vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia, The Great On Preachão. Eu não esqueci, não. Eu não esqueci de jeito nenhum, não. Vamos aqui. Que ainda tem mais um ainda para me dar um recadão ainda. Eu vou dar logo aqui o recadão aqui. Ainda tem mais um ainda. A você que está afastadão dos caminhos do Senhor, não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo, não. Olha bem dentro dos meus olhos para ver se aqui tem historinha, se aqui tem mimimi, se aqui prega para agradar o homem. Eu nunca preguei, nunca vou pregar para agradar o homem. Eu vou pregar para agradar o Criador, o meu Pai, e chamar o pecado pelo nome. Essa porcaria que o nome dele chama Satanás, diabo, a grande serpente, essa praga, pelo nome que ele está repreendendo da nossa vida. Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Possivelmente nós nunca vamos nos ver aqui. Mas você não vai achar que você vai ver um vídeo meu, eu pregando fábula judaica, um evangelhozinho que é doce, que é de qualquer jeito, que é não sei o quê. Se você não for fiel ao Eterno, a tempo e fora de tempo, se você verdadeiramente não andar com temor diante do Eterno, com amor, não é com desespero, com medo, não é com amor, com carinho. Se você não fizer isso, sabe o que você vai fazer? Você que está afastadão, bem longe dos caminhos do Senhor, por aí afora, você só vai ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? Eu espero que naquele grande dia, quando Cristo vier nos buscar, que nós, aqui nessa terra, nós nunca podemos nos ver, mas naquele dia nós nos abraçar nos ares e você falar para mim: Edinaldo, eu caí lá num vídeo, lá no teu, não sei nem qualquer rede social, mas olha, Edinaldo, eis-me aqui, eu estava era perdidão, eu estava era no mundão, afastadão. Naquele dia eu senti o Espírito Santo, eu ouvi a voz do Espírito Santão falando comigo através de você. Dá para você ver como é que a banda toca? E repito, ateus, ateias, bota tudo num pacote só. Quem não quer aceitar Cristo, quem está zombando da cara de Cristo, quem está sendo um joião no meio do trigão, quem está afastadão. Se todos vocês morrer longe do Eternão, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E outra, se Cristo voltar, se estiver nessa prática, só vai contemplar ele e vai morrer. E só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Aí eu te pergunto, é isso que você quer para a tua vida? Então desperta tu que dormes, para com essa fábula judaicas por aí afora, com esse evangelho docinho, com esse evangelho não sei de quê, disso, aquilo, outro por aí afora. Sabe por quê? Porque no final, só quem vai perder é você. Lembra, Satanás ele quer que você morra sendo um ateu, que você morra sendo uma ateia, que você morra sem querer aceitar Cristo, que você morra sendo um joião no meio do trigão, que você morra bem distantão do Eternão. Dá para você ver o tamanho do problema? E mais, que você morra sem saber, sem querer ter o conhecimento que ele é poderosão. Ele é poderoso, nunca subestime o poder do adversário da nossa alma, porque ele é poderoso, ele é sagaz, ele é antigo, ele é um dragão. E detalhe, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para tragar, que não seja nenhum de nós, que ele esteja reprimindo a nossa vida aqui, para a glória de Deus. E a você, que até antes de você ver esse vídeo aqui, eu já estou colocando, ó, no passado, que você era um ateu, que você era uma ateia, que você não queria saber de Cristo, que você estava sendo um João no meio de trigão, que você estava desviadão, que todos nós iremos estar com o nosso Eternão. Para a honra e glória de Deus, amém?
O que a palavra do nosso Pai falou para nós aqui, né? E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Este é o dano da segunda morte. E quem não foi encontrado inscrito, e se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. E que lago de fogo é esse aí, Degretão Prichão? Ô, Degretão Prichão, fala isso aí para nós aí em inglêsão. Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mateus capítulo 25, verso 41. Então, na tua Bíblia pode estar assim, ó. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aqui está falando o que aqui, ó? And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Este é o dano da segunda morte. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Aí fala assim, Edinaldo, muitos falam assim, né? Uma vez inscrito no livro da vida, tem até aí, né? Eu respondi aí o Mr. Carlos, né? Quando eu chamo essas pragas por aí, esses falsos pastores, falsos profetas por aí afora, essas pragas, esses filhos de Satanás por aí afora, não é à toa que todos os sangues dos que morreram perdidos por aí afora, sendo enganados por vocês, tá tudo sobre nas costas de vocês. Eu que não tenho sangue de nenhum de vocês nas minhas costas, eu não quero nem saber de vocês. Raça de víbora por aí afora. É a mesma coisa que o meu irmão João Batista falou para aquelas pragas. Raça de víbora, quem vos ensinou o caminho da salvação? Igual o nosso pai falou em João, capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque é mentiroso e pai da mentira. Mr. Carlos, por aí fora, porqueira Carlos, falou o seguinte: uma vez inscrito no livro da vida, já está salvo, e todo mundo já nasce com o nome inscrito no livro da vida e não se apaga mais. E quando aceita Cristo, é uma vez salvo e salvo para sempre. E quem está em Cristo não tem mais pecado. Agora, uma coisa aqui, eu dou razão. Em uma coisa eu dou razão. Quem está em Cristo não vive é na prática do pecado. Não é quem está em Cristo não tem pecado, não. Sabe por quê? Porque 1 João, aí leva assim, vai linkando uma coisa com a outra. Sabe o que acontece? 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 2. Sabe o que está escrito? Aqueles mesmo fazem distorção assim por aí afora e é um ribuliço danado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas não somente pelos nossos próprios, mas, na tua Bíblia pode falar assim, ó, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não tem pecado, porque Jesus Cristo está lá para interceder por nós, e ponto final e acabou. Pode viver pecando todo dia, toda hora e por aí vai. Primeiro, Deus nem ouve a pecador. Deus nem ouve a pecador. Deus nem ouve a pecador. E vamos para a Bíblia. Como eu havia dizendo, que eu falei que eu não tinha esquecido, vou logo aqui encaixar logo aqui. Que muitos dizem por aí afora que Cristo morreu pelo mundo inteiro, que salvou o mundo inteiro. Ainda tem outras pessoas ainda que falam assim, ó, bom, já que melhor é não conhecer a palavra de Deus, então eu estou salvo. Por quê? Porque eu não quero conhecer a palavra de Deus, eu não quero nem olhar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que é melhor que não conhecesse a palavra de Deus, só que aí você está aí trilhando do jeitinho que Satanás quer. Sabe por quê? Porque você não está querendo o Criador e é tudo que ele quer. Porque ele é o sedutor, ele é o enganador. Ele está te querendo levar para o fogo consumidor. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Vamos ler para ficar bem beautiful. João, capítulo 3, verso 16.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá falando que é para o mundo inteiro? Tá falando que é para todo mundo? Ah, não é não, né? Vamos ler de novo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele, aqui está no singular ou está no plural? Tá conjugando o mundo inteiro ou tá aqui, ó, no singular? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.